A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresenta A Igreja no Mundo, outubro de 2018. A seguir, membros dos 12 se reúnem com jovens da igreja e, em alguns casos, até falam no idioma deles. Fortalecer vínculos. Líderes da igreja se reúnem com representantes da NAACP e encontram mais coisas em comum. Mas antes, o presidente Russell M. Nelson se reúne com membros e amigos da igreja do mundo inteiro. Russell M. Nelson, o 17º presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cumprimentou, ministrou e discursou para milhares de fiéis no mundo inteiro ao embarcar numa ministração global com sua esposa Wendy, passando por 3 continentes e 8 cidades em 11 dias. Estamos levando o amor do Senhor às pessoas, e elas aprenderão a amar umas às outras e ao Senhor. O presidente Nelson foi acompanhado nessa ministração pelo elder Jeffrey R. Holland dos 12 e sua esposa, Patrícia. Temos que lembrar que ele não é apenas o presidente e profeta da igreja, mas o profeta para o mundo todo. Sua primeira parada, Londres, Inglaterra, reunindo-se com os membros na capela de Hyde Park em 12 de abril. Jesus é nosso advogado junto ao Pai, o que significa que Ele vai falar em nosso favor quando precisarmos de um advogado. Foi uma experiência extraordinária. Senti como se estivesse flutuando. Não tenho palavras, foi maravilhoso. Continuando a viagem 2 dias depois com o elder Holland, o presidente Nelson foi para a Terra Santa, onde falou para membros e amigos da igreja no centro de Jerusalém da Universidade Brigham Young. Sinto-me honrado por estar entre os muitos que ensinam e testificam sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, nosso Redentor, nosso Deus, nosso Rei. A viagem do profeta continuou de Jerusalém, em Israel, ao sul da África e a Nairobi, no Quênia. Aqui, o elder Holland falou da importância de obterem uma recomendação para o templo enquanto aguardam a construção do templo de Nairobi, que foi anunciado há 1 ano. Ter essa recomendação mostra ao céu e mostra à terra que tipo de santo dos últimos dias você é. Mais para o sul, na África, o presidente Nelson viajou para Harare, Zimbábue, onde se reuniu com milhares de membros, reservando um tempo para visitar um possível local onde será construído um templo. De Zimbábue, o presidente Nelson fez sua 5ª visita nessa jornada mundial em Bengaluru, na Índia. O templo recém-anunciado será o primeiro da Índia, onde moram mais de 1 bilhão de pessoas. Para mim, foi emocionante receber a inspiração de que eu deveria anunciar um templo aqui na Índia. Com 1 semana nesta ministração mundial, o presidente Nelson levou a alegria e a expectativa da construção de um templo para Bangkok, Tailândia. Como anunciado, essa cidade do sudeste da Ásia terá seu próprio templo. Vamos construí-lo o mais rápido que pudermos. Mas cabe a vocês se prepararem para poderem entrar no templo. Em 21 de abril, um número recorde de pessoas se reuniu em Hong Kong, quando o presidente Nelson e o elder Holland se reuniram com milhares vindos da China, Filipinas e de outras partes da Ásia. Atravessando o Pacífico, a ministração mundial do presidente Nelson encerrou sua jornada no campus da BYU Havaí, na ilha de Oahu. Não permitimos jet lag. Sempre de bom humor, o presidente Nelson falou para os membros que representavam uma ampla gama de nacionalidades e foram morar nessas ilhas. Nossa mensagem para vocês hoje é a mesma que transmitimos a outros. Que Deus vive, que Jesus é o Cristo e que esta é sua igreja. Seremos eternamente gratos ao casal Nelson por esse convite para acompanhá-los. Eu sempre sinto o Espírito do Senhor aqui em Laie. Posso testemunhar em qualquer nação da Terra que sei que o presidente Russell Mariam Nelson foi chamado por Deus
para ser o profeta vivo do Senhor na terra nos dias de hoje. De todos os lugares em que o presidente Nelson ministrou neste ano, talvez o tempo que ele passou em Seattle, Washington, tenha sido o mais divulgado publicamente. Em 15 de setembro, o profeta de 94 anos falou em um devocional especial ao ar livre para os membros no campo de beisebol Safeco. Nunca discursamos num campo de beisebol antes. Foi a maior reunião desse tipo na história da igreja no noroeste do Pacífico. Deus é um Deus imutável. Mas à medida que a igreja se move para todas as nações e povos, e nos últimos dias podemos esperar e nos alegrar com as novas mensagens vindas de Deus por meio do profeta. Peço que não deixem que as tentações do mundo, inclusive as demandas sedutoras de seu emprego, os distraiam do real motivo pelo qual vocês estão aqui na Terra. Vocês usarão seu arbítrio para escolher Jesus Cristo e seu Evangelho. Partindo de Seattle, o presidente Nelson e o presidente Irwin viajaram mais ao norte para Vancouver, na Colômbia Britânica, ao centro de eventos Langley, e explicaram para o grande público o propósito da iniciativa da igreja. Fizemos uma pequena declaração para a imprensa de que queremos ser chamados pelo nome certo. Durante sua conversa com os santos dos últimos dias do Canadá, o presidente Nelson reafirmou aos membros qual é o nome oficial da igreja. O Senhor disse que o verdadeiro nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ponto final. E isso não é negociável. Então, os erros que foram surgindo precisam ser corrigidos. Pela segunda vez na história da igreja, um presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias participou de uma transmissão mundial para os jovens. Aconteceu perante 20 mil rapazes e moças e seus líderes no centro de conferências em Salt Lake City. Os convido a se prepararem fazendo coisas que mudarão vocês e ajudarão a mudar o mundo. Meu primeiro convite é: reduzam a constante dependência das mídias sociais, ficando longe delas por 7 dias, como um jejum. Por 3 semanas, façam um sacrifício semanal de tempo para o Senhor. Avaliem sua vida. Orem diariamente para que todos os filhos de Deus recebam as bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo. Sejam um destaque. Sejam diferentes do mundo. Vocês devem ser uma luz para o mundo. Na sessão da manhã de sábado da Conferência Geral, em março passado, Harry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência, anunciou ao público mundial que o elder Garrett W. Gong e o elder Ulisses Soares tinham sido chamados como apóstolos no Quórum dos 12. Eles preencheram as vagas deixadas pelo presidente Thomas S. Monson e pelo elder Robert D. Hales após terem falecido. Sentimento extraordinário que me veio ao coração foi o de me sentir realmente humilde perante o Senhor. É um grande privilégio servir na igreja, em qualquer lugar onde tenhamos o prazer e a bênção de fazê-lo. Na sessão da tarde de domingo, o presidente Nelson anunciou que os programas da Igreja de Mestres Familiares e Professoras Visitantes passariam a se chamar Ministração. Os líderes explicaram que a ministração tem um enfoque maior nas necessidades da pessoa ou da família. Às vezes, pensamos que temos de fazer algo grandioso e heróico que conte como serviço ao próximo, mas simples atos de serviço podem ter um impacto profundo nos outros e em nós mesmos. Na sessão geral do sacerdócio, o presidente Nelson anunciou que o grupo de sumos sacerdotes da ala e o quórum de élderes seriam unificados em um quórum de élderes. Esse ajuste vai aumentar imensamente a capacidade e habilidade dos portadores do sacerdócio de servir ao próximo. Em maio, a liderança da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor passou um tempo com a primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no propósito de unir as duas organizações em iniciativas de serviço. Em reuniões realizadas hoje cedo,
Começamos a explorar projetos nas áreas de educação e serviço humanitário, nos quais nossos respectivos membros e outras pessoas podem servir e progredir juntos. É nossa tarefa falar por aqueles que não podem falar por si mesmos. E fazemos isso por meio de uma voz de defesa, mas agora com uma parceria que busca harmonia e civilidade em nossa comunidade. Senhoras e senhores, declaro aberta esta convenção anual número 109. O relacionamento da igreja com a NAACP expandiu-se em julho, durante a reunião anual de número 109 da organização, realizada em San Antonio, Texas. Este é o início de um relacionamento. Vamos procurar nos conhecer mutuamente e fazemos isso por meio da comunicação. Como parte dessa crescente colaboração com a igreja, o Elder Jack N. Gerard, 70 autoridade geral, foi o primeiro líder santo dos últimos dias a ser convidado a falar na conferência. É uma honra e um privilégio estar diante de vocês como amigo da NAACP e de seus líderes. A vice-presidente da organização contou ao público presente como a liderança da NAACP se sentiu sobre uma reunião em Salt Lake City no início deste ano. Apesar de nossas preocupações, saímos daquela reunião histórica com um entendimento melhor da história de cada organização e o desejo de aceitar o passado e seguir adiante em um trabalho conjunto pelo bem comum. O centro de conferência se iluminou no início de junho, quando membros da igreja do mundo inteiro comemoraram a revelação de 1978, que deu acesso às bênçãos do sacerdócio e do templo a todos os filhos de Deus. Os membros negros e os de ascendência africana confiaram e esperaram no Senhor. Um anúncio importante acabou de ser feito por meio de uma carta assinada pela primeira presidência da Igreja Sud. Em 1º de junho de 1978, há 40 anos, o que era uma promessa no começo se tornou realidade. A restauração continuava a progredir. Chorei de alegria. Essa é a cena gravada em minha memória daquele inesquecível anúncio há 40 anos. À medida que olhamos para o futuro, um dos efeitos mais importantes da revelação sobre o sacerdócio é o chamado divino para abandonar atitudes preconceituosas contra quaisquer grupos dos filhos de Deus. É minha oração que todos superem qualquer fardo relacionado ao preconceito e andem em retidão com Deus e uns com os outros, em perfeita paz e harmonia. A seguir, um apóstolo fala aos jovens da igreja a partir dos locais sagrados de Nauvoo e responde às suas perguntas sobre a história da igreja. Às margens do rio Mississippi está o belo templo de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Nauvoo, Illinois. Com esse fundo, uma transmissão mundial foi realizada para todos os jovens adultos da igreja. O acontecimento assinalou o lançamento nesta semana de um novo livro produzido pela igreja intitulado Santos, a história da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. É apenas a terceira vez em seus quase 200 anos desde sua organização que a igreja lança uma história detalhada. Tivemos naquela noite a participação do Elder Quentin L. Cook dos 12, além de historiadores da igreja e um público mundial de jovens adultos que fizeram perguntas sobre tópicos da história da igreja. Derek, do Canadá, perguntou: Joseph traduziu as placas de ouro ou foi revelação direta? Joseph Smith disse que traduziu o livro de Mórmon pelo dom e poder de Deus. Ele usou tanto Urim Tumim
quanto a pedra dividente para ajudá-lo no processo de tradução. Suas experiências de tradução foram sagradas e muito pessoais, e ele não deu muitos detalhes. O que importa para mim é o conteúdo do Livro de Mórmon. O Livro de Mórmon moldou quem sou e como vejo o mundo. E quando faço algo bem, agradeço ao Livro de Mórmon. Como podemos pesquisar a história da igreja e encontrar respostas confiáveis? Há vários debates históricos online sobre nossa história. E a maioria deles produz muito mais atrito do que esclarecimento. Portanto, se sua fonte de informações inclui muitos emojis e pontos de exclamação, vamos começar a procurar em outro lugar. Historiadores como Kate e eu, que escrevem história para a igreja, sentem a grande responsabilidade de fazer um relato honesto e preciso, que nos ajude a entender o passado. Tenham bom ânimo a despeito de quais forem seus desafios. Muitos de vocês passam por dificuldades e precisam saber que temos um amoroso Pai Celeste. O entusiasmo e o carinho da congregação que tivemos aqui foram magníficos. Não sei como me expressar de modo mais positivo sobre o nosso público desta noite. Estes adolescentes de Osaka, Japão, estavam esperando este dia há muito tempo. Estou muito feliz porque este evento será uma das melhores experiências da minha vida. A visita de um apóstolo de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E este fala o idioma deles. O elder Gary Stevenson e sua esposa Lisa estiveram no cara a cara especial com o elder Kazuhiko Yamashita, dos 70, e sua esposa Kazuko. Este evento foi transmitido para os jovens da igreja de todo o Japão em japonês. Este cara a cara permitiu que os jovens fizessem perguntas sobre casamento, tecnologia e o equilíbrio de nosso tempo. Deus é nosso amoroso Pai Celestial. E Ele ama cada um de vocês. Senti que foi um grande privilégio testificar de Jesus Cristo em japonês para nossos santos japoneses, principalmente para esses jovens especiais. Eles são o tesouro do Japão. Várias líderes de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias atravessaram 4 estados do meio-oeste, conhecido como Coração da América, para se reunir com líderes comunitários e ministrar aos membros locais. A irmã Sharon Eubank, diretora do Serviço Humanitário da Igreja e conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro, com outros líderes locais da Igreja, esteve em Omaha, Nebraska, para uma reunião com a prefeita Jean Stothard, uma das maiores e mais antigas organizações de mulheres do mundo. A igreja fez parceria com os serviços familiares luteranos do Nebraska para prover auxílio para a grande população de refugiados em Omaha. Quais são suas prioridades? O que podemos fazer para ajudar mais? Adoraríamos saber mais. Ao mesmo tempo, a irmã Becky Craven, da Presidência Geral das Moças, falou em Wichita, Kansas, enquanto a irmã Lisa Harkness, da Presidência Geral da Primária, esteve em Iowa City, Iowa. A maioria das pessoas que conheço jamais imaginaria que eu chegaria ao ponto de tentar tirar minha vida. Num esforço contínuo de prevenir o suicídio, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias lançou uma série de vídeos de esperança que incentivam os santos a ouvir e amar as pessoas que pensam em suicídio. Para mim, a cura significa ter fé de que, embora as dificuldades continuem, aos poucos, com o tempo, aprenderei a conviver com meus desafios. Há uma antiga noção sectária de que o suicídio é um pecado e que aquele que comete o suicídio é banido para o inferno para sempre. Isso é totalmente falso. Creio que na maioria dos casos, vamos encontrar pessoas que tiveram uma vida heróica e que o suicídio não será uma característica que definirá a eternidade delas. Com histórias de perda e sobrevivência, o elder Dale G. Renland, do Quórum dos 12 Apóstolos, e a irmã Carol F. McConkie, que serviu na Presidência Geral das Moças,
Compartilham seus pontos de vista e esperança em relação àqueles que enfrentam esses desafios. E quando alguém diz que está pensando em se matar ou que teve pensamentos sobre um plano específico para tirar a própria vida, é assustador. Quando isso acontece, não sabemos o que dizer. Mas, ao mesmo tempo, temos que nos recompor e buscar o Espírito do Senhor para nos orientar e nos ajudar a sermos capazes de expressar amor por aquela pessoa e garantir que estamos ali para ajudá-la. Que vamos ficar ao lado dela e que não vamos a lugar algum até que elas consigam ajuda. Os vídeos estão agora disponíveis em suicide.lds.org. Logo a seguir, a turnê de verão do Coro do Tabernáculo foi para a costa da Califórnia e não parou por ali. Vamos seguir a música que os fãs não se cansam de ouvir. Os membros do Coro do Tabernáculo Mormon e da Orquestra da Praça do Templo fizeram uma turnê por 7 cidades ao longo da costa ocidental. Terminaram sua visita à Califórnia no final de junho, com um concerto no Parque Ronert, uma das 3 apresentações na área da Baía de São Francisco. O coro e a orquestra de 365 voluntários, conhecido como Coro da América, levaram uma mensagem de esperança às comunidades do norte da Califórnia, fortemente assoladas por incêndios em outubro do ano passado. Quando estamos em turnê, uma das coisas mais importantes para nós é levar alegria, consolo e esperança. Depois de 2 semanas na estrada, o coro encerrou sua turnê em Seattle, tendo levado esperança e inspiração para multidões agradecidas. No norte das Filipinas, o super-tufão Manhut, com ventos de mais de 240 km por hora, também atingiu Hong Kong, sendo o pior tufão registrado no mundo a atingir esse território em 2018. Os membros da igreja e os missionários imediatamente ajudaram a limpar e distribuir alimentos e suprimentos essenciais. No sudeste dos Estados Unidos, o furacão Florence trouxe ventos destrutivos às Carolinas, com uma inundação catastrófica. Estamos esperando a água baixar um pouco mais. Está bem alta ainda. E não conseguimos entrar em casa para fazer qualquer coisa. Um exército de voluntários santos dos últimos dias ajudou a limpar e fornecer mais alimentos e suprimentos. É claro que as famílias da ala se reúnem, mas também temos nossa família da estaca, nossa comunidade da estaca que se une. Temos pessoas aqui que não são membros da nossa igreja e que estão ajudando a descarregar o caminhão. Estamos ajudando o corpo de bombeiros aqui. E o conjunto, todas essas coisas, nos ajudarão a voltar à vida normal. Todo ano, o Departamento de Ajuda Humanitária da Igreja provê suprimentos para inúmeras pessoas vítimas de desastres ao redor do mundo. Mas levar essa ajuda a quem precisa é apenas o começo. Voluntários santos dos últimos dias distribuem água e alimento e oferecem serviço e consolo àqueles da comunidade afetados pelo desastre. And keep me abreast. I will. If you need a different place to stay or whatever. Temos agora o prazer de anunciar os planos de construir 7 novos templos. Veja a seguir. Novos anúncios de templos espalhados pelo mundo enquanto reformas estabelecem um novo padrão de engenharia com design duradouro. Com a expansão do número de membros da igreja, queremos aproximar os templos desses membros. Temos o prazer de anunciar os planos de construir 7 novos templos. Começamos pelo primeiro local desses templos, na América Latina. Aqui, na região norte da Argentina, será construído o Templo de Salta, Argentina. Há quase 500 mil de santos dos últimos dias morando no país. Será o terceiro templo da Argentina.
Do outro lado do mundo, indo para o hemisfério oriental, chegamos a Bengaluru, na Índia. Um templo será construído nesta cidade e país que abriga uma dinâmica variedade de religiões. Será o primeiro templo santo dos últimos dias da Índia. Do Oceano Índico, atravessando o Pacífico, chegamos à América Central. A cidade é o país onde ficará o Templo de Manágua, Nicarágua. Esse será o primeiro templo da Nicarágua, um país com quase 100 mil santos dos últimos dias que com frequência viajam a países vizinhos para ir ao templo. Atravessando novamente o Pacífico até as Filipinas, a igreja construirá seu 5º templo nesse país em Cagayan de Oro. Cagayan de Oro é a 10ª cidade mais populosa das Filipinas, com 750 mil santos dos últimos dias morando por todo o país. Vamos agora em direção à América do Norte e às Montanhas do Oeste, onde estão sendo feitos planos para a construção do Templo de Layton, Utah, ao norte de Salt Lake City. Será o 19º Templo de Utah. O estado tem mais de 2 milhões de santos dos últimos dias. Para a costa do Atlântico, nos Estados Unidos, até Richmond, a capital da Virgínia, o templo a ser construído em Richmond será o primeiro do estado da Virgínia, que tem quase 100 mil santos dos últimos dias. Atravessando o Atlântico e a Europa até a Rússia, a igreja construirá um templo nesta célebre nação e será o primeiro na Rússia. A cidade ainda está por ser determinada. O templo de Houston, Texas, foi rededicado em 22 de abril por M. Russell Ballard, presidente interino do Quórum dos 12 Apóstolos. Trabalhadores, voluntários e membros religiosos da comunidade do Texas se uniram para limpar e reformar os pisos térreos do templo ao longo de 7 meses, depois dos efeitos devastadores e das inundações causadas pelo furacão Harvey em agosto de 2017. O templo de Jordan River, Utah, foi rededicado em 20 de maio por Henry B. Eyring, da primeira presidência. Num evento que antecedeu a rededicação, estima-se que 17 mil jovens e seus líderes caminharam até o templo de Jordan River num sábado chuvoso, percorrendo quase 10 quilômetros em reconhecimento simbólico dos pioneiros mormons que se sacrificaram para construir templos e de seu comprometimento de estarem prontos. O templo de Jordan River foi fechado recentemente por 2 anos, durante uma grande reforma e melhoria da infraestrutura. O Templo de Mesa, Arizona, é um dos mais antigos exemplos de construção de templos do século XX. Embora já tenha sido reformado antes, o templo fechou em maio para reformas internas e externas. Espera-se que o trabalho no Templo de Mesa, Arizona, dure cerca de 2 anos e vai incluir um novo centro de visitantes. Ainda por vir, o Elder Christofferson fala perante os membros do parlamento no Reino Unido, e os missionários em perspectiva receberão seu chamado de um modo completamente novo. Essas histórias e muito mais nas notícias. Algumas líderes gerais da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias visitaram o Centro de Justiça Infantil em Salt Lake City em junho para entregar uma doação de $50 mil para ajudar as vítimas de abuso infantil e suas famílias. Reconhecemos que esse é um problema da sociedade que também afeta nossos membros. E queremos apoiar essas organizações maravilhosas que lidam com isso todos os dias. O Elder D. Todd Christofferson, dos 12, viajou até Londres e falou para os parlamentares de todos os partidos, ou APPG, sobre os imensos benefícios da liberdade religiosa, uma vez que a proteção à liberdade religiosa promove o Estado de Direito e incentiva virtudes cívicas como honestidade, compaixão e cidadania com o cumprimento da lei. O Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, e a irmã Sharon Eubank, diretora dos Serviços Humanitários Santos dos Últimos Dias, foram convidados para o mais importante grupo de estudos internacional, na Chatham House, em Londres, Inglaterra. O Elder Holland conclamou organizações mundiais, governos e grupos religiosos a se lembrarem de que as necessidades físicas são apenas o ponto inicial no cuidado com os desabrigados. No passado, as instituições de caridade forneciam o muito necessário sustento financeiro, tratamento médico e outros cuidados físicos para uma multidão de vítimas refugiadas. Mas agora vemos que precisamos cuidar das necessidades espirituais e emocionais também.
O presidente Russell M. Nelson e sua primeira esposa, Denzel, que faleceu em 2005, foram homenageados num jantar para o novo ocupante da Cátedra de Cirurgia Cardiotorácica na Universidade de Utah, onde o Dr. Nelson foi aluno e, mais tarde, atuou como cirurgião cardíaco. Tenho certeza de que o trabalho contínuo de pesquisa da Universidade de Utah trará créditos para esta excelente instituição. Um marco extraordinário foi alcançado por a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias na África. A estaca Lagos Nigéria Ojodu foi organizada em junho, tornando-se a 100ª estaca da África Ocidental, cerca de 30 anos após ter sido criada a primeira estaca. Atividades e comemorações foram realizadas no decorrer de um mês antes da criação da mais recente estaca da Nigéria. Em julho, o elder Dieter F. Uchtdorf dos 12 viajou para a Alemanha, até a cidade de Berlim, para se reunir com a chanceler Angela Merkel. O elder Uchtdorf estava acompanhado do senador Orrin Hatch, de Utah. Enquanto reunidos, o elder Uchtdorf falou dos esforços da igreja para ajudar a Alemanha a cuidar dos refugiados. Ele e o senador Hatch também participaram da cerimônia de colocação de uma grinalda no Memorial do Holocausto, no antigo campo de concentração de Sachsenhausen e Oranienburg. Os santos dos últimos dias da Guatemala se sentem abraçados em meio à erupção do vulcão Fogo. Em agosto, a irmã Reina Burto, segunda conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro, e a irmã Lisa L. Harkness, primeira conselheira na presidência geral da primária, visitaram pessoas temporariamente abrigadas numa capela da igreja, na região de Escuintla. Desde setembro, todos os missionários de Utah e Idaho começaram a receber seus chamados por e-mail. Nossa primeira sister no Brasil abriu seu chamado em 3 horas, o que antes levaria mais de 3 semanas. No final do ano, o plano é expandir esse método a quase todos os países do mundo que tenham acesso confiável à internet. O elder Ronald A. Rasband é o arremessador. Como membro dos 12 e representando a igreja, ele fez o primeiro lançamento cerimonial do jogo dos Los Angeles Angels em julho, quando esse clube de beisebol promoveu o evento Noite Mormon com os Angels. Quando voltarmos, um deslumbrante novo acabamento para um símbolo icônico do movimento americano para o oeste. Talvez muitos não saibam como essa cidade deu refúgio aos santos dos últimos dias que iam atravessar as grandes planícies. Por meio século, o icônico Arco Memorial, ao lado do poderoso rio Mississippi, em St. Louis, Missouri, simbolizou a histórica expansão do oeste dos Estados Unidos. Os visitantes podem subir ao topo do arco e contemplar uma vista magnífica. Mas é a jornada sob o arco, sim, no subsolo, que está chamando nova atenção. Terminados os anos de replanejamento e reforma, o Museu Gateway Arch foi agora reaberto. Estamos muito animados com nossa nova experiência no museu, que é algo que as pessoas vão gostar de ver, em muitos níveis diferentes. O museu comemora a história de St. Louis, desde a época colonial até a construção do arco, e inclui a história quase nunca contada de como os membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foram acolhidos nessa cidade em meados do século XVIII, numa época em que a maioria os expulsava. A maior parte do que eu sabia sobre a religião mormon e o Missouri era muito negativa. A ordem de extermínio, o governador Lilburn Boggs e a perseguição. Depois aprendi que isso não aconteceu aqui na parte leste do estado e que em St. Louis eles se tornaram parte da comunidade e não houve publicidade negativa contra eles. Aqui estamos na trilha Mormon, no rio Mississippi, um lugar de onde milhares, 22 mil santos dos últimos dias saíram a caminho de Utah. Os imigrantes chegavam aqui neste lugar. Eles mudavam de navio a vapor e permaneciam por horas, alguns por meses, outros por anos, desfrutando o abrigo da cidade de St. Louis. À medida que os planos do novo museu foram sendo desenvolvidos, Bob e Tom desenvolveram uma grande amizade que deu vida à história da igreja e à exposição. Bob disse, isso é o que estamos almejando. Vamos refazer um museu. Quero contar a história de pessoas que foram abandonadas.
Em 1849, um jornal local comentou que havia de 3 a 4 mil membros da igreja na cidade. Eles alugaram uma igreja metodista e a frequentaram até 1857. As várias exibições narram a complexa história da presença dos santos dos últimos dias em St. Louis, com a amostra de valiosos objetos. Queríamos telas bem grandes quando as pessoas entrassem no museu, com cenas espetaculares do oeste americano. E o Tom chegou e disse: posso falar com a igreja, temos nossos próprios equipamentos de filmagem. E nunca teríamos conseguido o número de coadjuvantes que tivemos, o número de carroções. Tudo funcionou muito bem. Como morador de St. Louis, fico feliz por ver a história da igreja finalmente ser contada e a importância de St. Louis. Para os santos dos últimos dias, o museu e o arco representarão por muito tempo seu legado em St. Louis, a proteção que receberam contra a perseguição e o reconhecimento da liberdade religiosa, a bondade de uma cidade e de seu povo que lhes deu refúgio. Este foi o A Igreja no Mundo de outubro de 2018. Para ver a Igreja no Mundo online, acesse mormonnewsroom.org.